noite a todos. Boa noite. Gostaria de saudar todos com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Peço que os amados irmãos se coloquem de pé para levarmos a Deus nossos corações em oração, em agradecimento a esse culto, alusivo aos 61 anos da PIB Jordão. E assim oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, estamos aqui, ó Pai, nesta noite, tão somente, Senhor, para Te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Quero Te pedir ao Senhor uma bênção especial sobre cada lar que estará aqui representado nesta noite e os que ainda irão chegar. Quero Te pedir ao Senhor uma bênção sobre a vida do pastor Gilmar e sua família. Abençoa, Senhor Jesus, este culto, todo o trabalho e o decorrer dele, Senhor. Que seja tudo para a honra, glória, louvor e majestade do Teu santo e poderoso nome. É o que eu te peço nessa hora e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Amém. Os irmãos podem sentar. Nesse momento, nós que fazemos parte da PIB Jordão, gostaríamos de conhecer os nossos visitantes. Se você puder ficar de pé ou acenar com o braço para que nós possamos conhecer vocês. Amém? Como é que nós dizemos, igreja? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E voltem sempre. Amém? Gostaria de dar os avisos, que nós estamos ainda em meio à pandemia, o nosso distanciamento social, uso de máscara, álcool em gel. Que os irmãos possam, nesse momento que nós estamos vivendo nessa pandemia, estamos no meio dela, Creio que Deus já tem preparado um final para ela, porque Deus tem o controle de tudo. Amém? Que Deus possa abençoar cada irmão que aqui chegou nessa noite. Nesse momento eu queria convidar os amados, quem puder ficar de pé, para a nossa leitura bíblica, que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 15 e o versículo 58. 1 Coríntios 15, 58. Os irmãos encontraram? Amém? Amém. Diz assim para nós: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Os irmãos podem sentar. Teremos agora uma participação musical. Gostaria de convidar o coro da igreja PIB Jordão.
Iremos agora ter um momento que é o nosso motivo do culto. Convido a nossa irmã Damiana. Graça e paz, Igreja de Cristo Jesus. Amém. Em Êxodo capítulo 11, capítulo 15, versículo 11, e Êxodo capítulo 15, versículo 2. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade? O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus. Porquanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu Pai. Por isso o exaltarei. Com este reconhecimento, somos gratos a Deus pela primeira Igreja Batista do Jordão e pela existência de outras igrejas batistas da mesma fé e ordem, que foram usadas por Deus como intermediários para fundar a primeira Igreja Batista do Jordão. Foram estas as igrejas: Igreja Batista Evangélica de Pontes dos Carvalhos, Pastor Pedro Falcão, em 1913. Primeira Igreja Batista de Boa Viagem, Pastor Paulo Silva, no ano de 1926. Segunda Igreja Batista de Boa Viagem, Pastor Paulo Silva, em 1947. E em 20 de janeiro de 1961, Primeira Igreja Batista do Jordão, Pastor Paulo Silva. E assim nasceu a nossa igreja, isto é, a Igreja de Jesus Cristo, Primeira Igreja Batista do Jordão. Abre parênteses para falar um pouco da minha história e relatar o nome do pastor que fez a minha profissão de fé e batismo. Em 17 de janeiro de 1965, fiz minha profissão de fé em Cristo Jesus. E em 23 de maio de 1965, fui batizada pelo pastor Gessé Luiz de Mendonça, substituindo o pastor Paulo Francisco da Silva. Neste período, a secretária da igreja era a nossa irmã Juraci Nascimento, em memória. A mãe do nosso irmão Eliezer Nascimento e seus irmãos. Agradecemos a Deus pelos pastores e diáconos
que trouxeram a sã doutrina de Cristo a esta igreja. Pastor José Pereira Bonfim, Pastor Hernani Jorge de Araújo, Pastor Carlos Antônio dos Santos, Pastor Leonardo Pacheco de Melo, Diácono Aminadá Tavares Pessoa, Diácono Rosivelte Tavares Pessoa, dirigente interino por 2 períodos. Falo agora do pastor atual, o nosso pastor Gilmar de Oliveira Lima, com 39 anos de consagração. 39 anos de ministério e 40 de consagração. Como ministro de Deus, na primeira Igreja Batista do Jordão, servindo ao Senhor e Mestre, pela manifestação da verdade, Cristo, e não como muitos falsificadores da palavra de Deus. Não vos conformeis com este mundo. Tem sido este sempre um dos pontos que ele sempre trabalhou. Não que seja ideia nem opinião pessoal, mas expressando a vontade de Deus, combatendo as ideias modernas que vão de encontro às Escrituras Sagradas. Como servo fiel, destemido do Deus vivo, confiado naquele que peleja as nossas guerras, declara com ousadia que não desistirá de proclamar a verdade e combater as obras do mal. Dando assim muito trabalho ao inimigo das nossas almas, sendo zeloso ao transmitir os desígnios do Senhor, confiado a Ele. A Deus toda a glória. Hoje, 20 de janeiro de 2022, esta igreja está completando 61 anos. Foram muitos anos de trabalho, lutas, conquista e vitória. Deus seja louvado. Palavra de Jesus Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Mateus 16 e 18. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. E assim terminamos agradecendo a Deus pela existência da primeira Igreja Batista do Jordão, por 61 anos, transmitindo a mensagem da cruz de Cristo Jesus. Agradecemos a Deus pela vida de cada membro, cada congregado, cada criança e adolescente, cada visitante e a todos que fizeram parte desta igreja, primeira Igreja Batista do Jordão. E ao seu pastor, o pastor Gilmar de Oliveira Lima e família. Vocês foram muito importantes no crescimento da nossa querida igreja. Nossa oração é que Deus continue derramando bênçãos sobre nós. Amém? Amém.
Agora nós teremos um vídeo que é o testemunho da nossa diaconisa Geni Pereira. E nessa época, com apenas 5 anos, lembro do pastor João Alves, que presidia a primeira igreja batista de Pontes Carvalho, fundada em 1913. Recordo ainda que o diácono Antônio Pereira de Santana, meu pai, era membro da referida igreja e levava a minha mãe, eu e meus irmãos, para participar dos cultos especiais ali oferecidos ao nosso Deus. Porém, o envolvimento dos cultos regulares a partir de 1926 acontecia também na congregação, na residência dos membros, situado na estrada da Batalha, para que os irmãos residentes na Imperiveira, Boa Viagem e Porta Larga pudessem participar com frequência dos cultos, pois a distância dificultava a comunhão, os batismos, a comunhão. Os batismos aconteciam no Rio Jordão. O pastor Paulo Silva, até então membro da primeira igreja batista de Campina, foi convidado para dirigir esta congregação. Em 1940, a congregação existente na Estrada da Batalha foi transferida para a Avenida Barão de Souza Leão e erguido dentro da primeira igreja batista de Boa Viagem, com tanque de batismo, onde em 1953 foi batizada aos 14 anos pelo pastor Paulo Silva. Em 1961, quando a primeira igreja batista de Jordão foi formada, eu estava em São Paulo. Após morar ali durante 5 anos, fiz um pedido a Deus retornar para Pernambuco e que o local escolhido fosse próximo a uma igreja batista. Em 15 dias depois, Deus mandou a resposta. Meu esposo falou que iríamos retornar para Pernambuco. Em 3 meses estávamos de volta. Meu cunhado ofereceu um terreno aqui no Jordão e o negócio foi concluído. Em 1965, através de minha irmã, fiquei sabendo que havia a primeira igreja batista do Jordão, onde o pastor era Paulo Silva. Hoje, há 92 anos, dos quais 71 de batismo e 56 servindo a Deus, como membro desta igreja. Muito lindo, né, meus irmãos, poder ver esse testemunho da nossa irmã Geni, um exemplo para nós como igreja e servos do Senhor. Eu gostaria de convidar, parabéns, irmã Geni, parabéns. Eu gostaria de convidar nesse momento o nosso irmão Roberto Ferreira para fazer uma oração. A nossa oração gratulatória. Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Vamos orar agradecendo a Deus por esse momento, não é? Querido Deus e eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor, neste momento, Pai, na companhia de todos os teus filhos, Senhor, que aqui chegaram, por essa tão grande vitória, Senhor. Foram tempos difíceis, tempos, Senhor, que passamos muitos atribulados, Senhor, devido a todos os acontecimentos, mas até agora a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor, tem se feito presente a todos nós,
A todos, Senhor, que chegaram aqui puderam experimentar também, Senhor, a Tua misericórdia. Queremos Te agradecer, Senhor, por essa data, Pai, que essa igreja comemora 61 anos de existência, Senhor. Que Tu possa, Senhor, derramar a Tua graça, Senhor, a cada dia, na vida do nosso pastor, para que ele possa conduzir esse rebanho, Senhor, como sempre tem feito, com responsabilidade e com carinho, Pai. Rogamos, Senhor, pelo corpo diaconal dessa igreja, pela sua obstinação, Senhor, de lutar mesmo em meio à crise, Senhor. Abençoa o nosso presidente, a nossa vice-presidente do corpo diaconal, a irmã Damiana Cavalcante, irmão Josias, para que Tu dê sabedoria, Pai, para conduzir esse rebanho como Tu queres, Pai, ajudando o nosso pastor. Abençoe, Senhor, a todos nós, derrame Tuas bênçãos, Senhor, na vida de cada um que chegou aqui, Pai, para que possamos, Senhor, celebrar mais esse dia com toda a Tua igreja, Senhor, reunida, sabendo que Tu, Senhor, que fizesse essas maravilhas, e por isso, Senhor, estamos alegres. Amém. Nesse momento nós teremos o momento do ofertório. O hino é o número 417 do cantor cristão, Brilha no Viver. Não somente para fazer um feito singular, Ele agir com muito ardor, mas as coisas mais humildes por executar, deves fazê-las com fervor. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilhar no meio do teu viver, ou talvez alguma vida possas alegrar com palavras doces em amor, ou talvez algumas almas tristes alcançar com a mensagem do Senhor. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilhar no meio do teu viver. Por maior que seja teu esforço a exercer, por mais firme a tua devoção, em redor oh, quantas almas vivem sem prazer, jazem na negra escuridão. Brilhar no meio do teu viver, brilhar no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilhar no meio do teu viver. Nesse momento eu gostaria de convidar o nosso irmão Manuel para elevar a Deus em oração, agradecendo os dízimos e as ofertas. Oremos. Glorioso Deus, nosso Pai, louvado seja o Senhor. Nesse momento, Deus, nós estamos aqui reunidos, em nome de Deus, em tudo de gratidão, pedindo a tua bênção especial para a tua igreja do modo geral. Nesse momento também agradecemos e pedindo a tua bênção sobre os dízimos, as ofertas, alçadas que foram depositadas no teu altar, ó Deus, para a manutenção da tua obra nesta
Obrigado por tudo, Deus. Dirija a nossa vida, pregando as nossas palavras. Tudo isso nós te pedimos agradecidos. No nome do teu Filho Jesus, aquele que vive para todo sempre. Amém. Amém. Gostaria de convidar as crianças Cavalcante, para uma participação musical nesse culto. Amém. É da boca dos pequeninos que sai o perfeito louvor. Parabéns, crianças. Que Deus continue abençoando a vida de vocês cada dia mais e mais. Nesse momento eu gostaria de convidar o nosso irmão Roberto para os agradecimentos. Meus irmãos, mais uma vez, a graça e a paz do Senhor. Irei fazer um apurado desses tempos que passamos e tentarei ser breve para a gente seguir com nossa programação. Antes de fazer menção à minha palavra, eu queria que os amados irmãos apreciassem comigo esse Salmo 126, que tem sido para nós a nossa história aqui na Primeira Igreja Batista do Jordão, não é? Sim, senhor.
Salmos 126. Diz o seguinte: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amados irmãos, o ano passado sentimos muito no nosso coração o não poder realizar o nosso aniversário e ter vocês conosco. Isso nos pesou muito a nós que compomos o ministério dessa casa. Foram momentos que muitas vezes achávamos que não iria suportar, não é? Mas agradecemos a Deus que hoje, nesse dia, podemos contar com a presença dos irmãos e ter a alegria, não é, de juntar esses dois aniversários do ano passado e esse, não é, agora fazer os dois. E para nós é motivo de alegria. Pontuei algumas coisas que passamos desde o aniversário de 59 anos. E a primeira coisa que nos aconteceu aqui, não somente nós, né, mas todos os irmãos de outras igrejas, foram surpreendidos com o fechamento dos templos, das atividades. E aqui na primeira igreja Batista do Jordão não foi diferente. Então foram momentos de pesar, não é? De repente nós não poderíamos apertar a mão de ninguém, não poderíamos nem sequer entrar por esses portões para cultuarmos a Deus. E foram momentos cruciantes para o ministério dessa igreja, porém tivemos a ousadia de, no meio da crise, darmos as mãos. Os cooperadores dessa igreja, junto com o ministério pastoral, sentimos a necessidade de não ficarmos parados, e nem poderíamos ficar parados. Com a iniciativa pastoral dessa igreja, nós focamos agora o nosso objetivo, já que não poderíamos estar aqui dentro, nas redes sociais dessa igreja. E através dessas redes sociais, a primeira igreja Batista do Jordão, ela alcançou os seus membros, de forma que todos os que desejaram tiveram assistência pastoral, tiveram as suas necessidades espirituais compartilhadas dioturnamente. Nesse período de pandemia, com o apoio do nosso pastor, fizemos algumas clínicas pastorais e também fazíamos lives, de forma que chegou a ser exaustivo esta atividade na nossa igreja. Mas entendíamos que era necessário, porque nós não poderíamos cruzar os braços e deixar nossos irmãos sem o afeto que nos é devido. Tivemos nossas atividades parcialmente restauradas, e neste intervalo tivemos outro desafio. Nosso pastor, por motivo de uma enfermidade duríssima que teve que enfrentar, onde
poderíamos ver que ele estava muito sofrido com essa enfermidade, mas nos confiou ao ministério diaconal dessa igreja a reabertura parcial, dando delegação ao corpo diaconal dessa igreja para que pudéssemos, com a sua autorização, dar continuidade aos trabalhos. Então, com esta atitude, teve uma renovação no quadro ministerial dessa igreja. Passamos a experimentar coisas sobrenaturais de Deus. Todos os irmãos que sentiam no coração a chamada para trabalhar nessa igreja foi aproveitado. Corpo diaconal dessa igreja não se omitiu e deu as mãos ao pastor, dando a retaguarda necessária, de forma que o nosso pastor ele estava de pronto socorrido pelos membros e pelo corpo diaconal desta igreja. E o fizemos com responsabilidade, com dignidade, com respeito, observando o limite de cada um dos irmãos, de forma que, graças a Deus, hoje podemos contar com pessoas altamente capacitadas para retornar assim que o pastor necessitar com a obra do Senhor. Outro momento decisivo para nós e outro motivo de alegria quando o nosso pastor ele pôde retornar a essa igreja e dar continuidade aos trabalhos. Então foi um momento também de renovo e um momento de que nós nos sentíamos protegidos pelo líder, nosso líder espiritual, pelo servo do Senhor, pelo homem e pelo anjo da igreja que foi levantado por Deus para nos orientar. E pela misericórdia de Deus, como pastor na igreja, podemos usufruir daqueles momentos que esta situação nos roubou. Podemos retornar com as atividades de escola dominical, nossos cultos de ensino, e Deus tem feito maravilhas. A realização desse nosso aniversário para nós tem sido uma dádiva de Deus. Nosso coração hoje está alegre e satisfeito com cada um dos irmãos que chegaram aqui, porque eu tenho certeza que todos vocês estão celebrando junto conosco esse momento. Em nome da primeira Igreja Batista do Jordão, quero agradecer a todos, quero agradecer ao nosso pastor, que tem nos dado todo o apoio necessário. Quero agradecer ao presidente do Corpo Diaconal, irmão Josias, a vice-presidente do Corpo Diaconal, a irmã Damiana, por esse apreço que nos tem. Então, que Deus possa abençoar os irmãos e fiquem de ouvido atento que Deus falará conosco ainda essa noite. Que Deus abençoe. Nesse momento teremos uma participação musical com a MCM. Graça e paz, irmãos. É uma bênção estarmos aqui, hoje agradecendo ao Senhor por mais um ano da nossa igreja. E para a meditação dos irmãos, eu vou deixar em 1 Crônicas 29, o capítulo 9 e o 10, que diz: o povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor,
também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai de eternidade em eternidade. Amém? Nós que fazemos parte da MCM, queremos agradecer ao Senhor por mais um ano desta igreja. E neste momento vamos louvar o Senhor. Mas com
E agora, depois desse louvor maravilhoso, né, teremos a mensagem bíblica com o nosso pastor Gilmar. E nós possamos estar com os ouvidos atentos ao que o Senhor tem para nos falar nessa noite através do seu servo. Amém? Abramos as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 18. Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 18. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam eles: uns dizem que é João o Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou-lhes Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O tema, e é alusivo a esse momento que nós estamos celebrando nesta noite, o tema é a Igreja de Jesus. Essa palavra igreja, no grego, é eclésia. E essa palavra eclésia é uma assembleia, é uma reunião de pessoas. Mas esta reunião de pessoas não é uma reunião de pessoas qualquer, porque naquela época existiam eclésias ou assembleias, grupos de pessoas que tinham outras finalidades. Por exemplo, uma associação de bairro é uma eclésia, é um grupo de pessoas. Mas aqui nós temos a seguinte conotação: a eclésia de Jesus,
que transliterado em língua portuguesa é chamado de igreja. E não devemos confundir a palavra igreja com o local onde nós nos reunimos. O local onde nós nos reunimos chama-se templo, casa de oração. E a igreja é exatamente cada um de nós. Cada um de nós aqui formamos a igreja. Mas não um grupo de pessoas que se confunda com uma associação de bairro, com um partido político ou com quaisquer outras reuniões de pessoas. É um grupo de pessoas que foi edificado, fundado por Jesus. E aí nós vamos aqui para esse texto que foi lido. Jesus, quando ele chegou às regiões de Cesareia de Filipe, ele queria saber o que as pessoas diziam a seu respeito. Afinal de contas, ele estava desenvolvendo o seu ministério. E o ministério de Jesus, no total, foram aproximadamente 3 anos. Jesus começou o seu ministério quando tinha aproximadamente 30 anos de idade. E aí ele interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí ele ouviu algumas respostas que estão registradas em Mateus, capítulo 16, versículo 14. Responderam eles: uns dizem que é João o Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Portanto, Jesus sempre estava sendo identificado com profetas. João Batista era profeta, Elias era profeta, Jeremias era profeta, ou algum dos profetas, que existiam outros mencionados no Antigo Testamento. Mas aí Jesus se volta para os apóstolos. Mas vós, perguntou-lhes Jesus, quem dizeis que eu sou? Aí no versículo 16 do capítulo 16 de Mateus, Simão Pedro dá a seguinte resposta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa declaração do apóstolo Pedro para Jesus, dizendo que ele era o Cristo, em outras palavras, o apóstolo Pedro estava dizendo que todo o Antigo Testamento que apontava para o Messias estava se cumprindo em Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí nós vamos destacar 2 partes dessa resposta do apóstolo Pedro. A primeira delas é o Cristo. E aí nós vamos para um texto que mostra a palavra no hebraico
e mostra a palavra no grego. João, capítulo 4, versículos 25 e 26. É o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. E aí, João, capítulo 4, versículo 25. Replicou-lhe a mulher: eu sei que vem o Messias. Quando a mulher usou essa palavra Messias, essa palavra é exatamente a palavra transliterada ou traduzida da palavra hebraica, Messias. No idioma grego é a palavra Cristo, que traduzido, transliterado em língua portuguesa, Cristo. E aqui nesse texto, João 4, 25, explica exatamente isso. Replicou-lhe a mulher: eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, há de nos anunciar todas as coisas. E aí nós vamos agora para João 4, 26. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Então aquela mulher, ela foi privilegiada. Por quê? Porque a primeira vez que ela conversa com Jesus, Jesus revela a sua identidade para aquela mulher, dizendo que ele era o Messias, o Cristo, e que estava falando com aquela mulher. Mas na resposta do apóstolo Pedro, ele não diz apenas o Cristo, mas ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí ele faz uma comparação, e que nós vamos ver essa comparação lá nos Salmos, capítulo 115, versículos de 1 a 8 e o versículo 15. Veja a descrição do Deus vivo. Veja o que é que diz. Salmos 115, versículos de 1 a 8 e o versículo 15. Começa dizendo o seguinte: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque perguntariam as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos do homem. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Semelhantes a eles sejam os que fazem e todos os que neles confiam. Agora o versículo 15: sede vós benditos do Senhor,
que fez os céus e a terra. Então, quando o apóstolo Pedro fala do Deus vivo, ele está falando do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que criou o homem e que criou a mulher. É este o Deus vivo, o qual o apóstolo Pedro se refere quando ele diz para Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora nós vamos para a resposta de Jesus para o que disse Simão Pedro. Mateus capítulo 16, versículo 17. Mateus capítulo 16, versículo 17. Disse-lhe Jesus: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então vejamos, quando falaram que era Jeremias, que Jesus era Jeremias, era Elias, João Batista ou algum dos profetas, nenhuma dessas identidades se adequava a Jesus. Mas quando Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aí o que é que Jesus diz para Pedro? Bem-aventurado, significa bem-aventurado, abençoado, feliz és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Portanto, a revelação da identidade de Jesus foi proveniente do céu, proveniente de Deus, o Deus vivo, que disse para Pedro quem era Jesus. E aí vamos para Mateus capítulo 16, versículo 18. É exatamente a edificação da igreja de Jesus, da qual a primeira igreja batista do Jordão é uma fração desta grande multidão que faz parte da igreja de Jesus. E o que é que Jesus diz para Pedro? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Gravem aí essa palavra minha. Minha é pronome possessivo. Portanto, quando a gente fala a igreja de Jesus, a gente está dizendo que ele é o proprietário, ele é o dono da igreja. E quem é a igreja? Cada um de nós. Nenhum pastor é dono de igreja. O Papa não é dono de igreja. Os padres não são donos de igreja. Nós pertencemos a Jesus. Jesus é Deus. Então esse grupo de pessoas que se reúnem aqui há 61 anos é um grupo de pessoas cujo proprietário é Jesus. Não foi o pastor Paulo Silva, não foi Hernani Jorge de Araújo, não foi Carlos Antônio, não foi Bonfim, não foi Leonardo, nem Gilmar, nenhum de nós
somos proprietários da igreja. Pelo contrário, nós, como pastores, fazemos parte também da igreja do Senhor. Ele é o dono, ele é o proprietário. Mas ele disse isso, olha aqui o texto: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então o proprietário da igreja é Jesus. Ninguém deve ficar pensando, quando vem para o templo da primeira igreja batista do Jordão, que o pastor Gilmar é proprietário daqui. Não é proprietário de coisa nenhuma. Diácono não é proprietário de coisa nenhuma. Essa igreja que se reúne aqui, o proprietário é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E isso a gente deve ter muito na consciência, exatamente para que ninguém se ache o dono da igreja, e se achando como dono da igreja, vai fazer o que quiser. Nada disso. O que se faz aqui é o que Jesus quer, o que ele ensina, e não conversa fiada, não sabedoria humana, mas a sabedoria revelada no livro de Jesus, que é a Bíblia. Mas agora nós vamos para uma promessa que Jesus fez a esse grupo cujo proprietário é Jesus. O que ele diz? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos logo estabelecer um contraste. Para o céu só tem uma porta: Jesus. Não existem várias portas para o céu. Agora, interessante que para o inferno existem muitas coisas, muitas portas que podem levar as pessoas para o inferno. E o que é que Jesus diz aqui? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não apenas essa fração chamada Primeira Igreja Batista do Jordão, mas a igreja do Senhor Jesus em qualquer lugar do mundo. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Podem bater, podem perseguir, mas não prevalecerão. Mas agora ainda nós queremos falar sobre a pedra, porque alguém pode pensar, quando Jesus diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Algumas pessoas podem pensar: a pedra é Pedro. E aí nós vamos para tirar essa dúvida: quem é a pedra? A resposta primeira nós vamos ter do apóstolo Pedro. Está registrado em Atos, capítulo 4, versículo 11. Atos, capítulo 4, versículo 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta como pedra angular. O apóstolo Pedro está dizendo quem é a pedra. Ele quem? Jesus. E Pedro, esse contexto aqui, ele estava falando para o seu povo, pregando para os judeus. E aí ele diz: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta como pedra angular. E agora nós vamos para a resposta do apóstolo Paulo.
1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. E beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. E para concluir, nós já sabemos quem é o fundador da igreja, Jesus. O proprietário da igreja, Jesus. Mas quem é o fundamento da igreja? A igreja está edificada sobre quem? Vamos para a resposta do apóstolo Paulo. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Portanto, a igreja é uma instituição cuja origem é celestial. Quando a gente pensar que nós somos um povo que fazemos parte da igreja, a gente deve ter a consciência de que a igreja não é um partido político, não é uma associação de bairro, não é um congresso nacional. A igreja do Senhor Jesus é uma realidade do céu. Essas portas estão abertas para, através da evangelização, conectar as pessoas com Jesus. E conectando as pessoas com Jesus, estão conectando-as com o céu, porque fora de Jesus não há salvação. Então, a igreja, ela tem o objetivo de despovoar o inferno. E cada um de nós, que somos membros da primeira igreja batista do Jordão, somos um instrumento de Jesus para ajudar a despovoar o inferno, em uma época que nós estamos vivendo, onde a incredulidade impera, onde a iniquidade impera e os valores do céu estão sendo deixados em último plano. Não digo nem em terceiro, ou em quarto, ou em quinto, em último plano. Se pensa em tudo, menos no céu, menos na realidade de partir para a eternidade. E todo mundo aqui tem juízo, sabe que um dia vai morrer. A diferença é quem vai morrer com Cristo e quem vai morrer sem Cristo. Essa é a diferença. Portanto, que nesta noite essas palavras tenham lugar em nossas mentes e em nossos corações, que a gente dê o valor devido a essa instituição celestial chamada igreja, que foi edificada, que foi fundada pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E nós somos um povo privilegiado, porque um dia abrimos o nosso coração e deixamos Jesus reinar em nosso coração, reinar em nossa mente,
e reinar em nossas atitudes. Portanto, que nesta noite, um momento altamente significativo, a gente comece a valorizar a igreja, pensando na instituição celestial que Jesus edificou. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém. Teremos agora o louvor final, o hino 193 do HCC, Maravilhosa Graça. Convido o nosso mestre Jair. Vamos cantar esse hino, por favor. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par, como poder cantar, como ele começar, ela me dá certeza, eu vivo com firmeza, pela maravilhosa imensurável esse fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, é maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai, o nome de Jesus engrandece e a Deus maravilhosa graça, traz vida plena, por Cristo perdoado, vou à mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça de maravilhosa graça, é imensurável esse fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, é maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai, o nome de Jesus engrandece e a Deus louvar. Maravilhosa graça, ricas bênçãos traz, por ela Deus transforma, da vida eterna e paz, sendo por Cristo salvo, faço do céu meu alvo,
Estamos chegando ao final desse culto maravilhoso, em gratidão ao nosso Senhor, pelos 61 anos da PIB Jordão. Eu gostaria de agradecer a Deus, em primeiro lugar, por essa oportunidade que foi me dada de trazer a direção desse culto. E nesse momento eu gostaria de convidar o nosso pastor Gilmar para a bênção apostólica. E em seguida nós teremos o pós-lúdio, que será a segunda parte do vídeo, que foi o memorial, a reapresentação. Os irmãos fiquem em seus lugares assim que o pastor der a bênção apostólica para que nós possamos terminarmos de ver o vídeo. Amém? Que Deus abençoe. Olhe, após a bênção apostólica, o complemento da reapresentação, e aí partiremos daqui para o salão posterior. Eu confirmei com a irmã Edilene que tem um bolo lá esperando e que todos podem participar. Agora, com aqueles cuidados, o distanciamento, a questão do uso da máscara, tirar a máscara só no momento de se alimentar, os cuidados que os irmãos aqui já estão sabendo e muito bem. Sim, e ainda vai ter um sorteio da cesta lá, viu? Portanto, terminado aqui, então a gente se dirige para o salão posterior. Oremos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e as divinas consolações do teu Santo Espírito estejam sobre nós e sobre todo o teu povo na face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Podeis assentar e vamos ver.
Amém.